Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém, e que às quartas-feiras trazemos esta mensagem, estes curtos ensinamentos sobre a palavra do Senhor. Então, sem mais demora, vamos continuar o que estamos construindo ao longo das semanas. Viemos falando sobre caráter cristão, ser um imitador de Jesus. E semana passada, resumindo o que dissemos, foi que a respeito do negar a si mesmo. O chamado de Jesus para ser discípulo dele é duro, é realmente difícil de aceitar, porque carrega em si mesmo esta negação. E negar-se a si mesmo é renunciar à sua própria justiça, é abrir mão da amizade com o mundo, é abrir mão dos próprios planos egoístas para sujeitar-se ao plano de Deus, é renunciar a tudo que toma lugar de Deus em nossas vidas. Então, nós terminamos a quarta-feira passada com a seguinte pergunta: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma, perder a vida? O que daria um homem em troca de sua vida? O texto base para esta meditação era Marcos do capítulo 8, versículo 34 ao 38, e eu vou ler mais uma vez para vocês. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que daria um homem em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória do seu Pai com os santos anjos. Foi este o texto que nós lemos semana passada e encerramos então com aquela pergunta: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma, perder a vida? E a vida que Jesus está dizendo é a vida eterna, porque o entendimento que a Bíblia traz sobre a vida é de que a alma é eterna, o significando que a nossa vida então é eterna. Se a alma não morre, a vida continua, ou seja, ela não acaba com a morte deste corpo carnal. É isso o que a Bíblia diz. Então, a questão que é relevante e é crucial para as nossas vidas: depois que este corpo carnal perecer, depois que este corpo morrer, para onde você vai? Para onde a sua alma vai? E a Bíblia diz que há apenas dois lugares: ou o inferno ou o reino dos céus, com Jesus Cristo, com Deus, o Senhor. A Bíblia é muito clara e Jesus também é muito claro em seus ensinamentos que a decisão, que a escolha para onde você vai deve ser feita aqui na terra, deve ser feita enquanto você está vivo aqui na terra. Não há um outro momento para você fazer isso. E você já tomou esta decisão? Você já escolheu o seu caminho? Você já escolheu para onde você vai depois que este corpo morrer? Você já ouviu sobre isso? Ou você talvez nunca tenha ouvido falar que precisava tomar esta decisão? A Bíblia diz, lá no profeta Joel, e isso aconteceu cerca de 800 anos antes de Cristo, o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32, dizia assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem é esse Senhor que o profeta Joel dizia? Então, este Senhor está lá escrito no Evangelho de Mateus, é assim: não temam os que matam o corpo. Mateus do 10, capítulo 10, versículo 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Temam então somente a Deus. Deus é o Senhor. Deus é aquele de quem o profeta Joel dizia. E por meio de Jesus Cristo, quando você entende que Jesus Cristo é o Senhor,
você está reconhecendo que Deus é o seu Senhor. É isso que Jesus Cristo quis dizer, pois é Deus quem em suas mãos sustenta a vida, é Deus quem sustenta a sua alma, é Deus quem sustenta o seu corpo, e é para isso que Jesus veio e morreu, para te livrar do inferno, desde que você reconheça que Jesus Cristo é o seu Senhor. O texto então continua dizendo, Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar Jesus diante dos outros, eu, Jesus Cristo, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus no texto bíblico de Mateus. E este reconhecimento deve ser público quando você aceita e crê na obra que Jesus Cristo fez, porque ele nasceu em carne, nasceu como um bebê, cresceu e viveu como um homem, cumprindo toda a lei de Deus sem pecar. Quanto tempo você aguenta sem pecar? Mas mesmo assim, Jesus se entregou para morrer e morte de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele tinha domínio sobre a morte. E esse Jesus Cristo de Nazaré é quem você deve reconhecer como seu Senhor. Ao passo que se você o negar, se você não o aceitar como seu Senhor, e quem não o reconhece aqui na terra, ele também não reconhecerá esta pessoa diante de Deus no dia do julgamento, onde todos se ajoelharão diante do Deus Altíssimo. Jesus afirmava, como está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 5, 24, dizia assim Jesus Cristo: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E no capítulo 17, versículo 3 deste mesmo Evangelho de João, Jesus explica assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E se você entende que Jesus é Senhor e já o confessou publicamente que Ele é o seu Mestre e Senhor, o que você tem feito para desenvolver o seu discipulado? O que você tem feito para se tornar parecido com o Mestre que você diz ter? Porque esta é a razão maior do discipulado, se tornar parecido com o Mestre. E é por isso que estamos falando ao longo destas semanas todas para sermos imitadores de Jesus. Ou sermos imitadores do apóstolo Paulo, que era um imitador de Jesus, ou de Timóteo, que era um imitador de Paulo, que era um imitador de Jesus. Quem você tem imitado? Pessoas nas redes sociais? Um jogador de futebol? Algum famoso? Imite a Jesus Cristo de Nazaré. E para dinamizar, este nosso discipulado, precisamos entender que para Jesus ser justo, sermos justos, não consiste na observância apenas de um código legal, um código de ética, um código de conduta qualquer. O discipulado de Jesus é definido como um aprendizado dele mesmo, como mestre, e que hoje isso se dá através do Espírito Santo, que pode nos ensinar todas as coisas. E é óbvio, e muito óbvio, que ser acompanhado por pessoas mais experientes também é fundamental. Então, se você não tem alguém que é mais experiente, que é um imitador de Jesus, procure essa pessoa para que você esteja perto dela, para que você possa aprender com ela como ser um imitador do Mestre. Temos que compreender que não é uma fiel observância de uma religião que nos fará também justos diante de Deus. E eu afirmo com toda certeza, a religiosidade não vai te levar para Deus. O verdadeiro discipulado exige total compromisso e lealdade com Jesus, sem distrações e sem acomodações. Porque muitas vezes nós vemos nós mesmos, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos discípulos de Jesus, sentados em bancos de igreja, sem fazer nada. Apenas indo ao culto, indo em missas e achando que essa religiosidade serve para alguma coisa. Se você não imitar os passos do Mestre, de nada adiantará.
Temos que compreender que para ser um verdadeiro discípulo, aquele que imita mesmo o Mestre, temos que nos submeter os nossos interesses pessoais em favor do reino de Deus. É pensar, será que o que eu estou fazendo para ajudar, isso ajuda de alguma forma o reino de Deus? Será que as minhas condutas, as minhas ações, o que estou construindo, ajuda de alguma forma a construir o reino de Deus? Então, Jesus pergunta assim, de que adianta você ganhar o mundo inteiro com as suas obras, mas perder a sua alma, perder a sua vida e ir para o inferno? De que adianta construir uma excelente carreira profissional, ser reconhecido por homens, mas ao final não ser reconhecido por Jesus? De que adianta construir, conquistar muitos bens, ser rico, ser famoso, mas ao final não ser reconhecido por Jesus diante do Deus Altíssimo? Porque mesmo Jesus era quem orientava: ajuntem tesouros nos céus. E não estou dizendo que você não possa construir uma bela carreira profissional, alcançar altos patamares na sua carreira. Não estou dizendo que você não possa ser bem-sucedido, muito menos que você não possa ter bens, muito menos que você não possa ser rico e famoso. A questão não é essa. A questão é, será que todas estas coisas que você tem feito para construir carreira, construir a sua fama, isso é em prol do reino de Deus? Ou é para o seu orgulho próprio? Ou é para a sua própria vaidade? Porque tudo o que fazemos deveria ser para a honra e glória do Deus Altíssimo. E mais uma vez eu pergunto, de que adianta conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De que, já que você agora, se é um daqueles que diz que tem um mestre, de que Jesus é o seu mestre, é a vontade deste mestre que deve prevalecer. Então eu te digo, busque a vontade de Deus, busque a vontade do seu mestre e veja que o que ele tem para você é muito melhor do que o que você acha que é bom para você. Era isso que eu queria dizer esta semana, nesta quarta-feira. Então fique com Deus, medite nesta palavra e que a semente da palavra de Deus possa ter caído em boa terra em seu coração para que frutifique. Fique com Deus, até a próxima quarta-feira, que Deus te abençoe.